Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vivemos em um tempo marcado por tensões, urgências, preocupações constantes. E muitos de nós carregamos o coração apertado, pressionados por tarefas, expectativas, incertezas. No entanto, reconhecemos que a serenidade é uma virtude tão necessária. Gostaríamos tanto de ter paz na alma, de viver em paz. E a serenidade dá frutos abundantes nas nossas vidas. Nos ajuda a pensar com clareza, a decidir com prudência, a reagir com equilíbrio diante das dificuldades, ajuda até mesmo a rezar. Quem é sereno consegue manter a paz mesmo nas tempestades da vida. Mas se todos nós reconhecemos o imenso valor da serenidade, por que ela escapa tão facilmente das nossas mãos? Talvez porque a confundimos com a ausência de problemas. Esperamos que tudo esteja calmo ao redor, para só então estarmos em paz. E eu me pergunto e te pergunto, né? Tu ainda pensas assim? Que só vai encontrar serenidade quando tudo estiver resolvido? Né? Quando os problemas cessarem, quando o futuro estiver certo, seguro? Né? E a verdade é que a serenidade verdadeira não depende das circunstâncias externas. Ela nasce também dentro de nós, de uma ordem interior que vai sendo conquistada aos poucos com a ajuda da graça de Deus. Então a serenidade é uma virtude e, como toda virtude, pode ser cultivada. Não se trata de temperamento. Ela é serena porque ela tem um temperamento calmo, né? Não se trata de passividade. Ele é paradão, ela é paradona, também assim é fácil, né? Também não é fingimento de que nada nos atinge. A partir de agora, tudo que vem de baixo não me atinge. Né? Nem indiferença com relação aos problemas da vida, não estou nem aí, mais para nada. A serenidade não é nada disso. Né? É maturidade espiritual. É fruto de quem aprendeu a confiar, a entregar-se, a esperar com paciência. É equilíbrio da alma que se mantém firme, mesmo quando tudo parece desabar. E o nosso coração tem sede de paz, mas muitas pessoas buscam a paz no lugar errado. Quando não busca a paz nas coisas do mundo. Uma outra poesia que eu li dizia: o inimigo traz falsa calma, enganosa brisa de ilusão, mas a verdade fere a alma se não se dobra a tua mão, a mão de Deus. A paz, Senhor, não é do mundo, mas fruto da entrega total, do coração puro e profundo que busca em ti seu ideal. É isso, né? Só se encontra a verdadeira serenidade aquele que se entrega totalmente a Deus, com fé,
com o coração puro. Quando nós queremos controlar tudo, decidir tudo, explicar tudo, a alma se inquieta. Mas quando dizemos, Senhor, eu estou nas tuas mãos, mas sinceramente, né? Senhor, eu estou nas tuas mãos. E começa a nascer, a brotar dentro de nós uma paz nova, que não é desse mundo. Isso nós vemos refletido na vida de muitos santos. Muitos deles viveram tribulações enormes, mas mantinham uma paz luminosa, porque não confiavam em si mesmos, mas em Deus. E entre todos, ninguém viveu a serenidade com tanta plenitude quanto a Virgem Maria, a Mãe do Senhor. E quando contemplamos a vida da Virgem Maria, como já falávamos na primeira meditação do recolhimento, percebemos algo que nos impressiona profundamente. Mesmo diante de provações intensas, ela permanece serena. E nada foi fácil na sua vida. Recordando, teve que deixar às pressas a casa em Nazaré para o recenseamento em Belém. E teve que dar luz a Jesus em condições muito precárias. Fugiu com José e o menino para o Egito, por causa da perseguição de Herodes. Viu aumentar a hostilidade com relação a Jesus. E acompanha Jesus no caminho até o Calvário. E o que seria isso para um coração de mãe? Todas essas coisas. No entanto, Maria não se mostra abatida, nem dominada pelo desespero. Não há nada disso. Há nela uma firmeza silenciosa, uma paz que a sustenta. E não é frieza, não é negação da dor, é domínio de si, confiança em Deus, recolhimento na fé. Cada gesto de Maria revela equilíbrio, discrição. Ela não se deixa levar por reações impulsivas. Vive com paz interior, mesmo quando tudo ao seu redor parece desabar. E às vezes nos perguntamos, como é possível tamanha serenidade? E penso que o segredo está na fidelidade, em permanecer firme. Permanece firme aos pés da cruz, quando muitos fogem. Só o apóstolo João está ali, os outros apóstolos fugiram, todos somem. E ela firme. Ela não exige explicações, não murmura, não questiona com raiva. Sua presença é estável, firme, amorosa. Então, atrás dessa serenidade é uma entrega contínua e silenciosa. Maria vai dizendo sim sempre de novo, nas pequenas e nas grandes dores. E assim vai conquistando a serenidade. Então, a serenidade de Maria é um modo habitual de viver e é fruto da sua intimidade com Deus. E não há sofrimento que não possa ser atravessado com serenidade, quando o coração está unido ao Senhor. E qual é o segredo de Maria? Há um traço encantador da alma da Virgem Maria, que é mostrado por São Lucas no seu Evangelho. Mesmo diante das situações mais difíceis, ela não reage com pressa ou desespero. Ela silencia, conserva e medita. E São Lucas revela isso com grande delicadeza. Após o nascimento de Jesus, após passar por Belém, pelo presépio, pelo estábulo, Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. As palavras também que disseram os pastores do que tudo tinha acontecido. Anos depois, ao reencontrar o menino no templo, quando ele ficou perdido 3 dias, Maria não compreendeu o que Jesus dizia. Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Maria não entendeu essa frase. A sua mãe guardava todas essas coisas no coração.
Então, consegue perceber o valor desse silêncio? Em vez de tirar conclusões apressadas, Maria recolhe os acontecimentos dentro de si e apresenta a Deus. E é ali no interior do seu coração que ela busca a luz. Não é passividade, mas é maturidade espiritual. Maria ensina que quando não compreendemos os caminhos de Deus, o melhor a fazer é rezar. E a serenidade floresce nesse solo da oração confiante, que reflete antes de agir, que acolhe os acontecimentos antes de julgar. E quantas vezes nós perdemos a serenidade porque falamos antes de pensar, decidimos sem rezar, reagimos sem refletir, e o mundo nos empurra para a rapidez. E Deus nos fala na calma da oração. É no silêncio do coração que nasce a paz verdadeira. Inclusive, há um livro chamado A Paz e a Serenidade pela Oração. Rafael Leandro Cifuentes, um belo livro, né? Nós já experimentamos isso? Que a pausa para a oração muda a perspectiva que estamos vendo os acontecimentos da vida? Que ao meditar com fé, algo se ilumina dentro de nós. E Maria vive dessa escuta interior, vive da palavra que ela guarda e medita. Por isso é serena, por isso é forte. Nós podemos aprender esse segredo. Recolher-nos em oração. Uma coisa que me chama muita atenção é que muitas pessoas não fazem oração. Às vezes eu frequento o centro do Opus Dei há muito tempo. Mas sabe o que o José Maria dizia sobre o centro do Opus Dei? Se nós não tornamos as pessoas que vêm aqui almas de oração, nós estamos perdendo o nosso tempo. Pode fechar o centro. Se vocês não tornam alma de oração... Então, Santa Teresa, mestra de oração, doutora de oração, dizia: um católico, um cristão, deveria rezar no mínimo 15 minutos por dia. Ela chega a colocar um tempo, né? Mas de oração mesmo, não é de ficar recitando orações, não é rezar o texto, não estou falando disso, não é ler o Evangelho. 15 minutos de... Todas essas coisas são ótimas, mas 15 minutos de oração, de trato de amizade com Deus, como diz Santa Teresa. Santa Teresa diz: a minha oração é o tempo que eu sou de Deus e Deus é meu, né? Isso é oração, né? Em que eu vou contar minhas alegrias, minhas preocupações, meus sucessos, meus fracassos, meus ideais, né? Minhas fraquezas, né? Eu vou abrir meu coração a Deus numa profunda amizade. E vou ter essa vida oculta com Cristo em Deus. Isso muda tudo. Ah, mas não tem tempo. Tem tempo sim. Outro dia eu perguntava para um rapaz, porque hoje em dia eles medem até o tempo que eles pedem no celular, né? 4 horas, dizia um rapaz. 4 horas? Nossa, não sei. Não tem 15 minutos para fazer oração? Você fica 4 horas no celular? Né? Então, a gente gasta tanto tempo com tantas coisas e não tem 15 minutos para Deus. Né? Então, poderia ser um bom propósito desse recolhimento, né? Todo mundo sair com tempo de oração, né? Fixado, né? Porque aí vai vir a paz, senão não vai ter paz mesmo, né? Não tem jeito. Quando perdemos a serenidade, normalmente é por uma ilusão. Qual é a ilusão? A de que tudo depende de nós. Isso é uma ilusão. Quando surge um problema, a tua primeira reação é tentar resolver sozinho. Eu vou resolver esse problema. Não vai. Fala com Deus, não fica sozinha, né? Não fecha nos teus pensamentos, não traça 1000 planos, não imagina 1000 consequências. Assim a mente se acelera, o coração se aperta, tudo parece urgente, pesado, impossível de carregar, perdemos a paz.
porque esquecemos que temos um Pai. Que Deus é nosso Pai. E é muito comum que diante de uma dificuldade a nossa primeira consulta seja aos nossos critérios, a nossa forma de ver, e não a Deus. Não rezamos, não ouvimos, só nos agitamos. Não dá para viver assim, né? Nessa agitação. Ficamos sufocados sob o peso das nossas próprias limitações. Né? E imagina se um padre fosse ficar preocupado com os problemas das pessoas que ele atende, né? Estaria perdido, né? Ele joga tudo para Deus. Né? Então, entende o que eu quero dizer jogar para Deus, né? Porque não sou eu que vou resolver, nem tenho condições de resolver. Né? Quer dizer, Deus que vai dar graça para essa pessoa, muitas vezes através de mim, Deus queira que eu seja um instrumento para que Ele atue, mas a pessoa também tem que corresponder, Deus tem que dar graça para ela corresponder, senão as coisas não se resolvem. Então, mas isso dá paz, não sou eu que vou resolver. E muitas coisas na vida vocês têm que pensar a mesma coisa, não sou eu que vou resolver. Com Deus sim, nós vamos resolver, mas sozinhos não. Porque viver afundado em preocupações que às vezes nem chegam a se concretizar. Uma coisa que é muito comum, pessoas que falam para mim, claro, estão aflitas porque, padre, eu vou fazer um exame, pode ser maligno, né? Falar, não pensa nisso enquanto não sair o resultado, porque senão você vai sofrer à toa, e a maioria das vezes não é nada. Pela experiência que eu tenho de atender muita gente, a maioria das vezes não é nada. Então vamos esperar o resultado, para depois a gente se preocupar. Vamos se preocupar à toa, senão a gente sofre tanto à toa na vida, né? Basta a gente pensar quantas vezes a gente sofreu à toa, não é verdade? Não vale a pena. O medo multiplica cenários, né? E se acontecer isso e aquilo, como vai ser? Calma, não é hora de pensar nisso. A confiança olha para o essencial. E qual é o essencial? Né? Deus está comigo. Agora eu me lembrei, nesse exato momento daquela conversa do Marcelinho, já contei algumas vezes, né, do Marcelinho com a sua mãe, que vi que ela ficou triste, ficou preocupada, o Marcelinho está morrendo, né? E o Marcelinho diz, mãe, se a vida aqui na Terra é tão boa, né, como será no céu? Pronto, já acabou né, o problema, né? Então, se aqui já é boa, lá vai ser melhor, então, né? Mas essa serenidade diante da morte que se aproxima, porque ele está com Deus, e a vida vai ser maravilhosa com Deus aqui, e no céu vai ser mais ainda. Essa visão de fé. Então, né, tudo fica mais simples, tudo fica mais calmo. Eu preciso ter fé, né? A fé elimina a ansiedade, mas para isso é necessário o abandono. E senão vem o medo. Outra poesia, né? Se o medo vem e me impede o passo, se quero provas antes de crer, lembra-me, Pai, que em teus braços só salta livre quem não temer. Quer dizer, eu quero provas para acreditar. O prova de acreditar é não ter as provas. Eu tenho que me lançar. E só salta livre quem não tem medo. A criança pula no braço dos pais porque ela não tem medo, o pai vai me pegar. Né? Porque senão não salta livre. Né? Salta preocupada, salta tensa. E o pai sempre pega. Né? E Deus Pai sempre nos pega. E a presença de Deus acalma toda a tempestade. Lembramos o episódio da tempestade no mar de Genezaré, né?
uma tempestade violenta, sem dúvida, um vento forte, o barco sacudindo, entrando água e Jesus dormindo, né? Aparentemente ausente, aparentemente distante. E aquela pergunta angustiada dos apóstolos: Mestre, acordam Jesus, né? Mestre, não te importas de que nós estejamos morrendo? Né? Coisa mais absurda, né? Porque se eles vão morrer, Jesus vai morrer junto, porque o barco está afundando, né? Então, mas nunca aquele barco ia afundar. Jesus estava ali, né? Tanto que Jesus vai falar: homem de pouca fé. Então, mas às vezes a gente fala a mesma coisa, hein? A gente acha ridículo a atitude dele, mas também começa um pouquinho de tempestade, e a gente tá vai dar tudo errado, eu estou morrendo, né? Não, Jesus está na barca e ele vai se levantar, ele vai repreender o vento, vai acalmar o mar, vai acalmar nosso coração também. Deus não prometeu a ausência de tempestades. A vida dele não foi assim, a vida de Maria não foi assim, e a nossa também não vai ser assim, né? Então, mas o que muda é a sua presença. Maria sabia disso, por isso permaneceu serena. Aquilo que também São Paulo dizia: nada pode me separar do amor de Deus. Por isso ele estava sereno, estando numa prisão. E da prisão ele escreve aos cristãos: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ele estava preso quando ele fala alegrai-vos no Senhor, né? Então mostra uma alegria, uma serenidade tremenda. Acreditar que Deus está conosco. Mas é necessário abandonar-se à vontade de Deus, né? Rezar bem o Pai Nosso, dizendo: seja feita a vossa vontade. Então, Maria vivia assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus, no Horto das Oliveiras, estava angustiado, porque antevia tudo o que ia acontecer na paixão, e reza, e diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mais a tua. E Jesus fica sereno, tanto que quando vem prendê-lo, ele dá um passo na frente: sou eu, e as pessoas caem. A tal firmeza e serenidade de Jesus, né? Então, para a gente ter essa serenidade, o abandono à vontade de Deus. Eu queria só, não vou falar muito porque já está quase na hora, nesse mês também comemoramos a festa de Dom Álvaro de Portillo, Beato Álvaro de Portillo, que foi sucessor de São José Maria. A qualidade, acho que Dom Álvaro mais se destacava era a serenidade. Tanto que o padre Francisco Faus, de saudosa memória, né, que faleceu há poucos dias, escreveu a novena da serenidade a Dom Álvaro. Se alguém ainda não conhece, procure na internet, que vale a pena, né? Dom Álvaro era muito, muito sereno, né? E ele passou por umas dificuldades na vida impressionantes. Enxaquecas fortes, arritmias cardíacas, cirurgias, noites mal dormidas, o peso de carregar muitas coisas da obra. São José Maria colocava no ombro dele e ele tinha que levar. Mas com uma paz, um episódio só entre dois santos, né? Dom Álvaro que conseguiu dinheiro para fazer a reforma na sede central do Opus Dei. Então ele falava com os bancos, conseguia financiamento, falava com pessoas e pedia dinheiro. E tinha que pagar os operários toda semana. Aí Dom Álvaro cai, fica doente, né? Cai de gripe, eu acho, com uma febre de 39 graus. Então não pode sair de casa. Mas vai chegando o dia de pagar os funcionários, né, os pedreiros. São José Maria aproxima dele e diz: Álvaro, e se a gente não pagar, o que acontece? Não, Álvaro fala: eu posso ir para a cadeia, mas isso não me importa. O que me importa é que a obra pode ficar com uma má fama, né?
Aí São José Maria disse, então Álvaro levanta da cama e vai conseguir esse dinheiro. Porque a Álvaro não podia ficar com má fama, né? E Dom Álvaro, com serenidade, levanta e sai. Depois de horas, volta, 39 graus de febre. Aí o São José Maria pergunta, e aí Álvaro, conseguiu o dinheiro? Sim, padre, consegui. Como? Obedecendo. Né? Se o fundador da poder diz, levanta, vai, consegue o dinheiro, eu vou e vou conseguir esse dinheiro. Né? E é bonito, né, a paz, né? Não foi reclamando, nossa, eu estou com febre, que desumano, né? Me mandar para buscar dinheiro, ainda outro, não, nada disso. Né? Eu vou, o fundador quer que eu vá, eu vou. Né? Bem, pedimos a Nossa Senhora, né, causa da nossa alegria e também Rainha da Paz. Aliás, a sede central do Opus Dei, a igreja prelatícia do prelado, é Nossa Senhora Rainha da Paz. Né? E devemos pedir a paz a ela, né? Ela que viveu essa paz, essa serenidade tão profunda, que ela interceda por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha alma imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.